Fala pessoal, nesse vídeo eu vou trazer mais um resumo da live do Daniel Lopes. Nessa live ele falou sobre as tensões globais atuais e os movimentos estratégicos que estão acontecendo por trás dos holofotes. A discussão começou abordando a situação no cenário mundial, destacando um feriado em 19 de junho e uma sensação de contagem regressiva para o que foram chamadas de encrencas no planeta. Um dos focos principais foi a postura do presidente Donald em relação ao Irã, referido como pessoal de Teherã. A análise sugere que o presidente americano está dando uma espécie de ultimato, oferecendo várias chances ao Irã antes de tomar uma atitude mais drástica. Há uma percepção de que ele busca se resguardar, mostrando que deu todas as oportunidades possíveis, mas que elas não foram aproveitadas. O cerne da live girou em torno de uma reunião fechada da liderança americana. A informação sobre o resultado dessa reunião teria vazado. O presidente Donald aprovou um plano para uma ofensiva contra os iranianos. No entanto, é crucial notar que a ordem final para executar o plano ainda não foi dada. Aparentemente, o presidente estaria esperando que essa decisão de aprovação pressione o governo iraniano a atender às exigências de encerrar seu programa nuclear, chegando a se mostrar aberto a uma reunião na Casa Branca. O plano aprovado é bastante específico e envolve o uso de um equipamento bélico dos Estados Unidos que, segundo a análise, Israel não possui. Trata-se de um tipo de bunker booster, um equipamento capaz de perfurar muitas camadas de terra, metal e cimento. O objetivo seria destruir a usina de enriquecimento de urânio iraniana, que estaria localizada vários metros abaixo da terra. A profundidade necessária para atingir essa instalação exigiria a tecnologia americana, capaz de perfurar até 60 metros, algo que os bunker boosters israelenses não conseguiriam alcançar. Este equipamento pesadíssimo só poderia ser transportado por um bombardeiro B-2 Stealth, conhecido por seu design furtivo. Portanto, o plano aprovado seria o lançamento direto deste bunker booster ou o empréstimo ou doação desse equipamento para Israel. Essa situação, contudo, coloca o presidente Donald em um dilema complexo, descrito como uma grande sinuca. Se ele avançar com a ofensiva militar contra o Irã, há o sério risco de os iranianos retaliaram fechando o Estreito de Hormuz. O fechamento deste estreito vital para o transporte de petróleo levaria o mundo a uma crise total, com o preço do barril de petróleo podendo disparar para $50, o que, na análise, quebraria a economia global e a dos próprios Estados Unidos. Isso colocaria em risco as reformas econômicas que estariam sendo implementadas pela atual gestão americana. Por outro lado, se o presidente Donald não agir, a análise aponta para uma alta probabilidade de ofensivas ocorrerem dentro do próprio território americano, possivelmente em grandes cidades como Nova York ou Washington. Essa situação forçaria, de qualquer forma, uma entrada dos Estados Unidos no conflito. Há também a sugestão de que documentos comprometedores sobre o presidente poderiam vir à tona, adicionando mais pressão para uma ação. Essa escalada com o Irã é vista como a culminação de um plano de longo prazo. Foi mencionado um plano que teria sido revelado ao general Wesley Clark, ex-comandante da OTAN, após os eventos de 11 de setembro de 2001. Este plano previa a derrubada de poder em 7 países do Oriente Médio em 5 anos: Líbano, Síria, Iraque, Somália, Sudão, Líbia e Irã. Segundo a análise, os Estados Unidos já teriam se envolvido em conflitos em 6 desses países, restando apenas o Irã para completar a lista. Este plano de longo prazo teria sido adiado, mas agora estaria chegando à sua 7ª e última fase, colocando o presidente em uma situação muito delicada. A situação em Israel, referido como Tel Aviv, também foi detalhada como um fator crítico. Documentos de inteligência estariam indicando que as defesas aéreas israelenses estão sobrecarregadas e poderiam entrar em colapso em um curto período, talvez em apenas 10 a 12 dias, conforme uma matéria do Washington Post. A análise descreve a situação em Tel Aviv como desoladora, com grande destruição e prédios danificados, algo sem precedentes na história recente do país. O custo de defesa por noite contra os projéteis iranianos seria colossal, $285 milhões, o equivalente a R$1 bilhão. Essa contagem regressiva de 12 dias aumenta a urgência para uma intervenção americana em auxílio a Israel. Um aspecto interessante abordado foi a retórica do presidente Donald, especificamente sua declaração: "Antes eu era o caçado, agora eu que sou o grande caçador." Essa frase foi associada a um personagem bíblico, Nimrod, que é descrito como um poderoso caçador diante do Senhor em Gênesis. Nimrod é conhecido por ser o construtor da Torre de Babel, um projeto interpretado por alguns como uma tentativa humana de alcançar o céu independentemente de Deus. A análise mencionou autores como Albert Mackey,
conhecido por seus escritos sobre a maçonaria, que teriam associado Nimrod à origem da ordem, ligando-o a ideais de arquitetura e organização. A pergunta levantada é se a fala do presidente seria um código, sinalizando que ele estaria assumindo essa mesma função de grande caçador ou novo construtor, possivelmente com implicações simbólicas profundas. Houve uma breve menção à série de televisão Fubar, que em sua segunda temporada apresentaria uma ofensiva cibernética contra a rede de energia elétrica dos Estados Unidos. Isso foi conectado a outros filmes e séries que abordam cenários de colapso, Mundo Depois de Nós, Dia Zero, levantando a possibilidade de ser um exemplo de programação preditiva. Pesquisas de opinião pública nos Estados Unidos indicariam um amplo consenso bipartidário, 83% dos republicanos e 79% dos democratas, contra o Irã possuir equipamento atômico. Esse apoio público a uma possível ação bélica americana, caso necessária para impedir o Irã, torna a situação ainda mais propensa a um conflito. Uma possível saída para a crise no Oriente Médio foi sugerida com base nas publicações do bilionário americano Bill Ackman. Ackman teria proposto que os Estados Unidos utilizem os bombardeiros B-2 e o equipamento GBU-57 para ajudar Israel a destruir o projeto nuclear iraniano. Em troca, Israel encerraria o conflito em Gaza, garantiria o retorno de reféns, e se comprometeria com um novo governo civil na região, com reconstrução supervisionada e financiada por países árabes como a Arábia Saudita, sob supervisão americana. A visão é que Gaza se tornaria um lugar próspero, reconstruído do zero com tecnologia moderna. Ackman sugere que essa solução poderia expandir os acordos de Abraão, levar a um grande renascimento econômico no Oriente Médio e, o que ele acredita ser um possível objetivo do presidente Donald, render-lhe o Prêmio Nobel da Paz. No entanto, o ponto crucial da análise, apresentado como algo acontecendo debaixo dos panos enquanto a atenção global está focada no Oriente Médio, seria um perigo muito maior: a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. A análise descreve isso como uma das coisas mais perigosas na história da humanidade, pois tornaria a população dependente do Estado, permitiria rastrear todas as transações e, potencialmente, cercear o consumo ou colocar prazo de validade nas moedas. Isso seria visto como um caminho para tornar todos dependentes do Estado, possivelmente através de uma renda básica universal. Foi relembrada uma matéria de 2020 sobre a Fedcoin, a moeda digital do Banco Central americano, já vista como perigosa por dar poder excessivo ao governo. O que teria sido aprovado enquanto ninguém estava olhando, e que representa a chegada desse perigo de fininho, seria o Genius Act pelo Senado americano neste ano de 2025. A análise interpreta que o presidente Donald, que teria impedido o Banco Central de desenvolver uma CBDC, em janeiro de 2025, transferiu o poder de criar moedas digitais centralizadas para a Secretaria do Tesouro e, principalmente, para empresas privadas do Vale do Silício na forma de stablecoins. O Genius Act seria a lei que regulamenta essas stablecoins atreladas ao dólar, impondo regras de reserva e proteção ao consumidor. Embora a lei não trate de CBDC, já proibidas pelo governo Donald, ela é vista como uma estratégia para substituir o dólar físico pelo digital, passando o controle para as fintechs do Vale do Silício, o que é interpretado como o presidente favorecendo seus patrocinadores tecnológicos. Essa aprovação do Genius Act e a regulamentação das stablecoins são consideradas muitíssimo preocupantes, alinhando-se a planos de reestruturação global mencionados em livros como O Grande Reset, Capitalismo Stakeholder e A Quarta Revolução Industrial. A análise conclui que a crise atual combina aspectos bélicos ou geopolíticos com crise econômica, redução do poder social e aumento do poder estatal. Por fim, uma informação recente compartilhada indica que os poderosos do planeta Terra já agendaram a sua saída de cena. Isso é apresentado como um sinal de que algo significativo e negativo está para acontecer, comparando a situação ao filme Mundo Depois de Nós e à série Fallout, onde o desaparecimento de figuras importantes precedeu eventos catastróficos. Essa retirada dos poderosos já teria ocorrido em 2020 antes da crise sanitária. A análise sugere que essa informação, que incluiria uma data provável para esses eventos, é vital tanto para quem está nos Estados Unidos quanto para quem está no Brasil, levantando a questão se o Brasil seria um local seguro diante dessa movimentação global dos poderosos. Este resumo detalha os pontos-chave discutidos na live, desde as tensões no Oriente Médio e os planos militares até as mudanças no sistema financeiro e as possíveis implicações futuras. Tudo isso enquanto a atenção pública estaria voltada para outros eventos. Esse foi mais um resumo de uma das lives do Daniel Lopes. Lembre-se, eu faço estes resumos para as pessoas que, assim como eu, não conseguem acompanhar a live de mais de uma hora do Daniel.
Se este conteúdo foi legal para você, ou te ajudou em algo, vou pedir para que você se inscreva neste canal e deixe o like neste vídeo. Todo dia você vai encontrar resumos das lives que irão te ajudar na sua jornada. Abraços e até o próximo resumo.